partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, segunda-feira, 8 de setembro, Santo Ângelo está nublado, meio chuvoso, 19 graus, mas aqui o clima é de boas ideias e muito aprendizado. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. E agora também Sicredi, não é só dinheiro, é entender como cuidar. Começa mais um Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. Disse Luiz Seabra, empreender é transformar conhecimento em oportunidades. E hoje vamos falar sobre empreender na advocacia e sobre como o direito pode ser, ao mesmo tempo, carreira sólida e campo fértil para a inovação. A nossa convidada é a Carla Lopes Frank, advogada, CEO do escritório Franks e Lemes Advogados Associados, com sede em Santo Ângelo e filiais em Ijuí e Porto Alegre, que também atua na educação digital com cursos voltados ao direito do consumidor e superendividamento. Carla, que prazer te conhecer e que prazer te receber aqui no Cafezinho. Estou muito feliz, porque a Carla, além de tudo, é ouvinte do Cafezinho. Então, que legal te receber aqui. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos os ouvintes da 104. E sem dúvida alguma eu acompanho muito, viu? Aprendo muito. Você já chamou mulheres incríveis aqui. Nossa, a Viviane, a Rafaela da Jäger. Que bacana essa oportunidade, né? Até para as mulheres empreendedoras, sim, né? Principalmente, né? Isso aí. Então, estou muito feliz de estar hoje aqui. Ai, que legal, Carla. E, assim, para a gente começar a nossa conversa, então, assim, é legal que o público te conheça, né? Que os ouvintes saibam um pouco mais de ti. Formou-se em 2002 e em 2015 fundou o escritório Frank Lemes, é isso? Eu queria que tu me contasse um pouco como é que foi, desde se formar lá, então, advogada, e daqui a pouco vir uma empreendedora. Conta pra nós um pouquinho dessa trajetória. É verdade. Tu sabes que eu demorei um pouco pra me achar na carreira, né? Me formei muito jovem, né? O pai médico. E aí tinha aquela coisa, né? Vestibular pra medicina, né? Nossa, tem que ser isso, né? Sempre. É isso. Então, eu tentei por 3 anos, o vestibular pra medicina. E não passei, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Eu tive uma influência muito grande da minha mãe professora, e desde muito cedo, com muita leitura, incentivada muito para a leitura, né? E eu adoro isso. Eu adoro ler, eu adoro fazer pesquisa. Então, graças a Deus, a medicina me perdeu, mas o direito me ganhou. Me ganhou, sem dúvida. Que legal. Mas como que foi depois entender que existia um viés empreendedor naquilo que tu fazia, assim, que não era só a questão de advogar, de entender de lei, mas que tinha que potencializar todo esse conhecimento com empreendedorismo? Demorou um pouquinho para isso acontecer, viu? Eu desde sempre, quando eu iniciei a universidade, eu tinha certeza de uma coisa: eu seria advogada. Desde sempre. Eu seria advogada. Eu não tinha outro plano B. O meu plano era ser advogada, sem sombra de dúvidas. E o A tinha que dar certo. E o A ia dar certo de qualquer jeito. Mas veja, eu me formei lá em 2002, né? Era Sim. tempo do processo físico, gente. Verdade. De ir pra fórum, pegar processo e tudo mais, né? Nossa. Então, tão distante da realidade. Hoje, quando eu falo, às vezes eu falo pros estagiários, né? Eles me olham assim e ficam pensando, meu Deus do céu, tinha processo assim mesmo no papel? Não, era mais do que isso, porque a gente via os estagiários vindo com carrinhos na rua com os processos. Nunca mais vimos isso, né? Exato. Nem veremos. E nem veremos, graças a Deus. É. Então, assim, eu me formei em 2002, já fiz o primeiro exame da ordem, passei, já comecei a advogar, já em outros escritórios, né? Trabalhando para outros escritórios, claro. E aí, em 2015, veio essa oportunidade, assim, né? Eu queria fazer carreira solo e tal, e eu tinha, assim, muitos planos já, e pensava que eu queria uma advocacia muito diferente, lá em 2015.
E aí veio a ideia da gente abrir o escritório, né? O amado marido, que é meu sócio até hoje, o William Lemes, que também é meu sócio, a gente abriu o escritório e começamos aí a fazer um trabalho, né? Passamos 3 anos de muito perrengue, Dani, né? Muito perrengue. Não é fácil tu iniciar do zero, como eu digo. E eu entendo muito isso hoje e eu sempre falo assim para os jovens que estão saindo da universidade e que querem uma carreira na advocacia. Eu digo, olha, a época hoje é a época de ouro, minha gente. Sim. Né? Então, se você quer iniciar, vai ter perrengue no início, vai. Mas as oportunidades hoje estão infinitamente mais democráticas do que quando eu comecei a atuar em carreira solo, sem dúvida. Essa tua colocação é muito perfeita. Infinitamente democráticas. Eu acho que define muitas oportunidades que nós temos hoje, né? Tem para todo mundo, né? Exatamente. Que legal. E é por isso que eu digo, é a era mais democrática, sem sombra de dúvidas. As oportunidades são, assim, infinitamente maiores, né? E essa possibilidade do digital tornou a coisa mais democrática, né, Dani? Verdade. Então, eu penso que quem já está aí quase se formando ou quem está pensando em iniciar a carreira jurídica na área da advocacia, sem sombra de dúvidas, vai viver uma era democrática, meu querido. É trabalhar e colher. E colher, verdade. E hoje, tu te encontras como CEO do teu escritório, né? Quando é que virou essa chave de apenas advogar, apenas entre aspas, né, advogada, mas daí daqui a pouco uma advogada empreendedora, porque daí assim são infinitas outras necessidades, né, que o empreendedorismo traz para ter o escritório. São 3 anos difíceis, como tu falaste. Normalmente esse prazo é de uns 3 anos quando se abre uma empresa, né, tem aqueles 3 primeiros até dar lá o ponto de equilíbrio. Quando é que tu te enxergou empreendedor e disse, não, agora essa é a estratégia junto com o direito? A vida carrega pra isso, né? Não tem jeito. Eu acho que a vida se encarrega. Tu sabes que eu acho que a virada de chave foi na pandemia, viu? Em 2020, quando iniciou ali a pandemia, né? Veja, a gente mora aqui no interior, então aqui no interior as coisas elas demoram um pouquinho mais para chegar, né? No finalzinho de 2019, nós recepcionamos então o processo digital aqui no interior, né? Então nós passamos ali a ter um fluxo de processos eletrônicos, tanto em Ijuí, tanto aqui em Santo Ângelo, né? E aí a gente já estava desenvolvendo um trabalho e de repente veio a pandemia, Dani. E a virada de chave veio com a pandemia. Porque quando a pandemia chegou, a gente tinha o sistema digital já implantado aqui no nosso município, já tinha lá em Ijuí, que a gente também já tinha o trabalho, realizando o trabalho lá, iniciando até, e a gente tinha muito trabalho. Eu digo assim que a época da pandemia para nós foi muito próspera. Sim. Muito próspera. Sim. A gente tinha assim trabalho para ficar 6 meses em lockdown sem que nos afetasse em nada. Mas ali eu vi uma oportunidade, porque os problemas com a pandemia, eles não pararam. Na verdade, eles se acentuaram mais, né? Muito mais. E aí eu me recordo até hoje que a gente fez uma reunião, assim, online, né? Todo mundo no home office. E todo mundo muito preocupado com aquela situação. Eu disse, gente, a gente tem oportunidade aqui, vamos olhar para as oportunidades. Os problemas não estão desaparecendo, ao contrário, eles estão aumentando cada vez mais. A gente precisa achar uma forma de comunicação com os nossos clientes, para que eles possam falar com a gente, né? Mesmo com os escritórios fechados, mas que eles tenham esse acesso. E aí a gente iniciou o atendimento no digital. Então, assim, para nós a pandemia foi de muita oportunidade e de muito trabalho. E aqui uma particularidade incrível, e eu sempre digo que a gente precisa ver oportunidade em tudo na vida, né? Óbvio que foi um período muito trágico, Sim. A gente teve infinitos problemas, inclusive os mentais, porque você ficar fechado em casa é surreal, né, gente? Ainda mais para quem empreende, para quem tá trabalhando e tudo mais. Mas eu sempre digo que tem oportunidades. E o digital estava sendo implantado, o processo eletrônico estava sendo implantado. Então, assim, como a gente não parou o fluxo de trabalho, a gente conseguiu fazer esse fluxo acontecer naturalmente, né? E
em proporções, vários escritórios acabaram ali fechando totalmente, não trabalhando nesse período que foi terrível para a advocacia, né? Mas a gente teve essa possibilidade e a gente tinha ali o processo eletrônico praticamente à nossa disposição, assim, porque a gente conseguia fazer as coisas fluir e acontecer de forma muito rápida. Sim. A pandemia, claro que foi um momento terrível, né, para todo mundo, mas de fato empurrou quem estava e quem não estava preparado para o digital. E quem já estava antes já familiarizado, com certeza foi um período de oportunidade, né, Carla? E daí da importância de a gente não esperar, né? Eu sempre falava para os empreendedores na Casa do Empreendedor, assim, tu tem que estar preparado para o melhor e para o pior. Então, se vier hoje 20 clientes, tu consegue atender esses 20 clientes ao mesmo tempo, ou um grande pedido, consegue, ou se ficar 3 meses sem pedido nenhum, tu também consegue. Então, de fato, é importante a gente estar preparado para o melhor e para o pior, né? Mas daí, assim, uma área tradicional, que é a advocacia, né? Como é que foi, a partir disso, começar a inovar dentro de uma área tão tradicional como é? Pois é, tu sabes que eu digo que a advocacia, ela tá em transformação, Sim. né? E é importante que a gente tenha essa percepção. Hoje, em palestras, às vezes eu falo que a gente precisa fazer estudo de mercado, que a gente precisa entender de gestão, que a gente tem que entender de contratação de pessoas, tem que entender de gente. De gente. Porque tu vai ter que entender do teu cliente, das dores do teu cliente, tu vai ter que entender de gente também dentro do teu negócio, porque daí tu precisa contratar, não, né? Não tem como. Tu me perguntou, tá, e aí como é que surgiu esse empreender aí? Não teve jeito, a gente cresceu horrores ali em 2020 com a pandemia e a gente tá, assim, exponencialmente crescendo todo ano. Para você absorver fluxos, você precisa contratar, evidentemente, né? Hoje a gente tem 3 escritórios, não tem como você não operar se você não contratar, por mais que tu tenha apoio de inteligência artificial, de sistemas, mas mesmo assim você vai precisar de gente para operar isso tudo, né? Não tem como. Até para vender, às vezes eu falo, né? Vendemos, nós advogados vendemos, isso ainda... É empreender, é empreender, mas isso ainda é difícil, né? Nós temos ainda esse viés da advocacia tradicional. Então, quando eu trago essa abordagem que eu digo que a gente trabalha com vendas, a gente precisa vender. Nós somos uma empresa também, né? Então, é óbvio que a gente quer resultado para as nossas empresas, né? Ainda temos essa dificuldade de fala nesse sentido e de entendimento nesse sentido, né? Mas é uma construção que é necessária, né? Principalmente quando você já tem ali em mente onde você quer chegar, o que você quer, quais são os teus planos, né? O que você planeja para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, onde você quer estar. Então, acho que todas essas discussões, elas são bastante positivas e necessárias. Sabe que eu e o Paulão, antes da gente entrar no ar, a gente estava conversando, né, Paulão, dessa questão do entender de gente, porque o marketing hoje, muito online, né, tudo na palma da mão, no celular, e de fato, isso é uma realidade. Mas a gente estava conversando sobre a rádio, né? O quanto que hoje, bem como tu falaste, a gente precisa de gente e a rádio, ela tem essa questão humanizada do marketing, né? Então, assim, existe uma voz ali na rotina das pessoas, no carro das pessoas, no dia a dia das pessoas, e não tem como a gente fugir dessa questão da humanização. Então, a gente vinha falando antes dessa volta, desse retorno importante do rádio aí, que vem ao encontro do que tu falaste, né? As pessoas estão protagonistas dos processos, cada vez mais, independente de IA, de tecnologia, né? E aí, assim, da junção do físico e do digital, pós-pandemia, como é que foi esse crescimento? Quais foram as mudanças? Para que lado que tu foi? Como que tu decidiu a estratégia que tu ia seguir a partir dessa transformação, dessa inclusão digital ali nos escritórios? Eu vou te dizer que eu tô em construção ainda, viu? Acredito. Assim,
a universidade não nos prepara. É. É fato que a universidade não nos dá essa preparação para o empreender. Sim. Né? Isso é uma realidade, né? Nos prepara para todo o resto, com a teoria, né? Com a prática jurídica, mas não para o empreender. Então, assim, Dani, eu me sinto muito em construção ainda, sabe? Eu entendi que o nosso maior ativo é entender de gente, sim, tá? E não tem isso, sem sombra de dúvidas, é o que melhora, o que te coloca melhor no mercado e o que te diferencia no mercado. Perfeito. A gente tem já, assim, como cultura do escritório, essa questão do atendimento humanizado, seja ele no presencial ou seja ele no digital, né? Então, a gente tem já isso muito forte no nosso negócio, né? Desde sempre, a gente sempre teve isso. E isso, acho que foi um baita diferencial, assim, que nos colocou no mercado de forma mais assertiva, sabe? Mas, claro, uma construção total. Eu tive que aprender e entender de contratação, né? Onde que a gente aprende isso na faculdade? Tu não aprende. Sim. Tive que entender disso. Tive que entender como fazer gestão de pessoas. Aliás, estou em construção e aprendizado total ainda. Tu tens que entender de coisas não jurídicas. Exato. Não jurídicas. Para além do direito. Para além do direito. Tanto hoje que, assim, a minha formação toda, as imersões que eu busco e tudo mais, elas estão muito mais voltadas hoje para o empreendedorismo, para a gestão de pessoas, para a liderança. E honestamente, é um assunto, assim, que tem me fascinado por demais. Sim, por demais. É gostoso. Eu também sou apaixonada por essas pautas. E isso daria mais uns 3 cafezinhos, cara, pra gente sentar aqui e conversar, porque eu também adoro. Eu tenho mais várias perguntas pra fazer pra Carla, mas a gente vai fazer agora, são 13h20. A gente faz uma pausa rápida aqui no Cafezinho Missioneiro, sempre com o apoio de Corsã, Greens Café Corporativo e Sicredi. Não é só dinheiro, é entender como cuidar. Estamos ao vivo também na Rádio Novos Horizontes, pelo YouTube, Facebook e Instagram da rádio. Segura aí que já a gente volta com mais sobre empreendedorismo e inovação no direito. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GreensCafé. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h22, a gente está de volta aqui com o Cafezinho Missioneiro, ao vivo pela Rádio Novos Horizontes e também pelo YouTube, Facebook e Instagram da rádio. Lembrando que este programa tem apoio de Corsã, Greens Café Corporativo e Sicredi. E hoje a gente está recebendo a Carla Lopes Frank, advogada e empreendedora, falando sobre transformação e novas oportunidades na advocacia. E aí a gente estava falando antes sobre tecnologia, né, sobre adaptação e entendendo que empreender é entender de gente sempre, mas também agora vem aí uma nova necessidade que não tem como fugir, que é entender de tecnologia, né? A gente tem a inteligência artificial hoje, então, sendo muito utilizada por muitos empreendedores, né? Como que tu enxerga o uso da IA no direito, Carla? Fundamental, né? É um caminho sem volta. Não tem, os próprios tribunais já estão usando a inteligência artificial, Sim. né? Então, evidentemente que a gente vai ter que se adaptar a ela, né? Mas eu vejo assim, ó, com um certo cuidado, né? Sempre. E a gente precisa ter esse olhar.
nós não podemos perder a nossa capacidade pensante. Perfeito. Né? E ainda mais na área jurídica, né? Então, eu penso assim, que a gente tem que trabalhar ali com muito cautela. Existem já várias inteligências já muito especificamente voltado para a área jurídica, né? Que, obviamente, permite ali que você otimize trabalho, que você tenha um fluxo muito mais bacana. Você pega ali processos, né, com várias páginas de leitura, documentos. Então, você tem ali como otimizar a leitura disso tudo, né? Uma abordagem disso tudo. Mas a capacidade pensante, gente, essa a gente precisa fazer filtro e você não pode perder. Sim. Né? Você pode ter um auxiliar para o teu trabalho, né? Mas sem perder ali a capacidade de você pensar, analisar, né? Teses, teorias, nem tudo tá na lei, tem coisas que a gente tem que buscar nos princípios, né? Em outras áreas, então assim, que a gente não perca essa capacidade de pensar. Sim, a gente pode utilizar aí a inteligência artificial e ela otimiza o nosso trabalho, sem sombra de dúvidas, né? É um caminho sem volta, assim como o processo digital é um caminho sem volta. Hoje a maioria das audiências, Dani, a gente faz virtualmente. Sim. Aliás, eu penso que o que não tá virtual ainda é na área penal, de repente, mas o restante tudo a gente faz ali de forma digital, né? Sim. E principalmente, eu dentro do meu senso comum, tá? A questão do direito, principalmente, se a gente não pode perder o poder de ser crítico, né? Não só no direito, enfim, para a vida, mas a IA, se tu não souber exatamente do que tu tá falando, tu pode comprar gato por lebre, né? É sempre importante considerar o que ela tá te falando, se é verdade ou não, conferir, ter noção do que tu tá falando com ela, né? Eu falo ela porque a minha é tão íntima, que oi, bom dia, a gente se fala no feminino, enfim, então eu tenho uma amizade com a minha IA, crescente, mas sempre com muita parcimônia, porque assim, já existe até alguns estudos dizendo que a gente está emburrecendo, né? Então é de fato necessário a gente ter uma luzinha acesa ali, porque tudo tem um limite, né? Exatamente. A semana passada eu conversava com duas advogadas colaboradoras lá do escritório e falava com elas. A gente não pode perder essa capacidade de pensar, né? E o que eu vejo, assim, tão recente essa questão da inteligência artificial, mas eu já vejo se perder isso, né? E poxa vida, se a gente perde esse filtro crítico, esse filtro de você pensar, de você analisar, fica complicado, né? Não é à toa que tem vários memes jurídicos já se espraiando por aí, né? Verdade, verdade. E aí a gente falou antes sobre a questão da universidade, de fato, né, preparar um ser ali crítico, sim, mas muito conceitual, né, muito pouco sobre mercado e menos ainda sobre empreender. O que tu diria para esses jovens que, né, estão se formando agora no direito, que estão pensando em abrir seu escritório, os primeiros passos talvez que tu tenha dado, que tu não daria de novo ou que tu daria diferente? Bom, de início já, olha que coisa maravilhosa, né? Tu sabes que a época que a gente abriu o primeiro escritório físico, né? Escritório físico, tinha que ter a sala, tinha, né, aquela coisa. Gente, hoje não precisa. Você pode iniciar a tua advocacia só pelo digital. Você pode iniciar a tua advocacia da sala da tua casa, né? Então, por isso que eu digo, Dani, que está muito mais democrático agora, né? Porque, obviamente, que você abrir um escritório físico exige um custo muito alto com a tua estrutura. Você vai ter esse custo, não tem. Se você tiver um escritório em Porto Alegre, então, os teus custos dobram de valor, né? Então, veja, para você iniciar a tua advocacia, hoje tu não precisa nada disso. Tu precisa um bom computador, um bom fone, né? Um bom microfone e conhecimento que tu vai ter, né? Então, tá muito mais fácil você iniciar aí a tua advocacia, né? Obviamente que tu vai começar a escalar, depois de um tempo ali você vai precisar fazer contratação. Quem quer crescer precisa contratar, ninguém faz nada sozinho. Sim. Aliás, tu faz por um período, mas quando tu cresce tu não faz mais. Sim. Tu vai precisar de gente em várias frentes, em várias áreas.
Hoje a gente tem toda uma estrutura na parte administrativa, na parte financeira, que é gerido pelo amado marido, como eu digo, e sócio, né? Ele que faz todo esse controle. Eu e o nosso outro sócio não teríamos como fazer o que a gente faz se a gente não tivesse esse suporte que ele nos dá, né? Então, você tem a parte operacional, que é a parte que vai te garantir aí o cumprimento de prazos, as ações iniciais, né? Que é a parte que vai te cobrir ali das audiências. E você tem a parte comercial, que é a parte da galera ali que vai efetivamente vender o teu produto, né? Então, aí sim, você vai precisar. Mas para você iniciar, você não precisa nada disso. Sim. Você precisa de uma boa disposição, né? Uma boa oratória, como eu digo, que é da nossa profissão, não tem jeito, né? E um bom computador e vai fazer isso da sala da tua casa e tá tudo certo. Sim. E aí também um pouco de conhecimento em cada uma dessas áreas que tu acabaste de falar, que hoje tu tem gente contratada, né? Porque o empreendedor inicial lá tem que saber um pouquinho de marketing, tem que saber um pouco de financeiro, tem que saber um pouco de venda. Exato. Um pouco de tudo, né? Vai ter que te dedicar a conhecer outras coisas que daqui a pouco a universidade não, como tu te falaste antes, né? Não vai te ensinar. Mas é possível, né, Carla? Sem sombra de dúvidas. Na verdade, assim, a gente tá numa era totalmente democrática, né? Até pro ensino, né, gente? Tá muito mais acessível. Muito fácil. Olha, lá quando eu me formei lá em 2002, o acesso à universidade era muito mais limitado. Nossa, o acesso ao conhecimento era mais limitado. Então, o que o digital nos trouxe de legal, Dani, e de bacana é isso. Democratizou o ensino, né? Então você tem como buscar esse aprendizado, tem como fazer essa construção, tem muita gente boa no mercado, que ensina através de lives, que tem mini workshop lá para falar sobre gestão, conteúdo, com conteúdo valiosíssimo, super precioso, lá gratuito, né? Então até para isso hoje eu acredito muito que a gente esse crescimento todo fica muito mais acessível para quem tem interesse, né? Sim. Sem sombra de dúvida. E daí, assim, não satisfeita como CEO e tal, o que a nossa empreendedora de hoje fez? Cursos online. Onde é que entrou essa questão da venda de cursos, da formatação de cursos? Em que momento tu entendeu que isso era uma dor do mercado que tu atendia e lançou essa solução? Dani, assim, a construção na advocacia, ela foi trabalhosa para mim. Sim. Né? É aquilo que eu te disse. A gente iniciou lá em 2015 e as coisas foram acontecendo. E aí você olha para aquilo e eu não entendo disso. Eu não entendo de contratação. Como é que eu faço? Eu preciso estudar e entender como é que eu tenho que contratar. Eu não entendo de gestão. Como é que eu vou fazer para dar conta desse povo todo? Então tu vai ter que... Tive que estudar gestão. Não teve jeito. E aí eu percebi o seguinte... Poxa vida... eu não tive isso na universidade. Tudo eu tive que fazer uma construção. E eu estou em construção, eu sei muito pouco, gente. Muito pouco. Mas que legal seria se eu pudesse compartilhar isso com as pessoas, né? Para quem quer aí iniciar a advocacia, para já adiantar alguns passos aí e fazer com que ele tenha mais facilidade do que eu tive na construção desse caminho. E aí não teve, veio a ideia do curso, né? Hoje o carro-chefe do nosso escritório é o direito bancário e o direito do consumidor. O direito bancário é uma área, assim, que eu sou apaixonada, faz o meu olho brilhar, assim, de um jeito absurdo. Hoje, com a lei do superendividamento, mais ainda. Nossa, uma lei incrível que veio em boa hora, embora a gente esteja aí fazendo uma construção para a aplicabilidade da lei, que é lá de 2021. Veja, 4 anos, né? E a gente está abrindo caminho, fazendo uma construção. Mas isso tudo faz o meu olho brilhar, assim, por demais. E aí veio a ideia dos cursos, justamente para compartilhar com essa galera jovem que quer aí iniciar sua advocacia e para eles entenderem aí de forma muito prática, muito didático, assim, que eles tenham acesso a coisas que eu não tive e que eu tive que buscar e tive que estudar e tive que entender. Que legal isso, porque assim, ó, eu conheço, Carla, assim como tô te conhecendo hoje, conheço muitas mulheres, assim, maravilhosas, tá? Que sabem muito,
têm muito a entregar, mas têm um receio de lançar o seu conhecimento para o mundo, assim, por N motivos. Por aquilo que a gente falava aqui antes. Não, todo mundo está falando disso. Eu vou ser mais uma no mercado, vai ser repetitivo. Ou, enfim, muitas dessas mulheres têm a tal síndrome da impostora, então não se acham capazes de fazer, enfim. Eu sei que muitas vão se identificar com essa minha fala aqui, porque é uma realidade, infelizmente. Mas como que foi, né? Coloquei para o mundo o meu conhecimento, como que foi a recepção do teu público, dos teus alunos para esses cursos, para esse teu produto? Dani, que importante essa tua fala, porque é verdade, tem muita mulher legal no mercado e que às vezes deixa de colocar o seu produto ou deixa de levar a sua fala. Sim. Né? Justamente porque pensa, mas né, não vou fazer, eu tenho vergonha, eu tenho receio. Gente, quem tem conhecimento tem que ser compartilhado. Sim. Conhecimento não é para ficar encaixotado, gente. Às vezes é um detalhe que tu leva para a pessoa que vai fazer uma baita diferença na vida daquela pessoa. Eu vou te dizer assim, os cursos, eles caminham de forma muito tranquila ainda, no sentido de que eu não quero quantidade, eu quero qualidade, eu quero gente ali que realmente queira fazer uma construção, né? E é muito legal quando tu tens, assim, esse contato com pessoas que estão começando, ou pessoas que já têm uma certa idade e que estão se aventurando aí a iniciar um trabalho do digital. Ou se reinventando. Eu tenho aluna de 65 anos. Ai, que legal. Tu faz ideia disso? Que legal. Uma aluna, assim, maravilhosa, que tem um baita de um trabalho no digital, sabe? Então é muito legal quando tu consegue compartilhar isso, e isso impacta de alguma forma, de algum jeito na vida da pessoa, né? Sim. E gente, quem tem conhecimento não foi feito pra ficar fechadinho. Sim. Eu acho assim, é nossa obrigação compartilhar. Sim, manda pro mundo, que tu sabe. Pro mundo, exatamente. E aí, assim, direito tradicional, bastante competitivo, né? Nós temos muitos advogados, né, Carla? É uma profissão, assim, que tem bastante profissionais de fato. Como que faz para empreender e se diferenciar? Porque tu precisa fazer diferente para chamar atenção, para que o teu cliente te veja, para que tu, né, recebendo ali algum tipo de abordagem, tu se interesse. Como que tu faz? Como que tu enxerga isso nessa questão de se diferenciar no mercado? Isso é muito importante. Sim. Hoje, quando eu falo assim que é importante fazer leitura de mercado, o mercado é cíclico, né? O mercado é muito cíclico. Em tempos digitais, ele acontece de forma mais rápida ainda, né? Então, assim, hoje tu acorda com uma possibilidade, amanhã tu vai acordar com outra. Então, assim, tu tem que fazer um estudo de mercado, entender qual é o produto que tu pode oferecer pro teu cliente, qual é a dor, identificar a dor que esse teu cliente tem. Entender que mesmo em tempos digitais, o que faz uma baita diferença na tua entrega é o atendimento. Perfeito. Então, a gente precisa, sim, entender de gente. E isso vai fazer com que tu tenha um diferencial no mercado, sem sombra de dúvidas, Dani. Sem Sim. sombra de dúvidas. Todo mundo tem o mesmo acesso ao conhecimento jurídico, né? Agora, como tu vai fazer essa entrega é que te coloca no diferencial. Eu vou te dizer uma coisa, eu passei muito jovem por 2 situações em que eu precisei do apoio de advogado, tá? Muito jovem. E eu vou te dizer assim, ó, que naquela ocasião, e aquilo me marcou profundamente, eu acho que isso foi uma das coisas, assim, que direcionou a minha advocacia, sabe? Falaram comigo numa linguagem extremamente técnica. Perfeito. Tá? Muito técnica. Que eu não entendi praticamente nada do que o profissional estava me dizendo naquela ocasião. Sim. Né? Ficava tentando entender e adivinhar o que ele queria me dizer com aquilo. E eu carreguei aquilo pra minha vida e pra minha vida profissional, tá? A minha maior fala com os nossos colaboradores é de que não se fala juridiquês com os nossos clientes.
por mais que ele tenha formação, que ele tenha conhecimento jurídico, às vezes eles têm, né? Por mais que com todo o acesso no digital, nós precisamos nos comunicar de forma que ele nos entenda. Sim. E que ele se conecte com a gente. E a gente não vai fazer isso com uma fala técnica. Então, esse foi, e até hoje é um dos grandes diferenciais que nós temos no nosso escritório, é isso. Perfeito. Porque pessoaliza, né? Totalmente. Pessoaliza. Porque não é nem só uma questão só de eu ter uma comunicação padrão que fuja do juridiquês, mas de eu ter empatia para entender como que aquela pessoa que eu tô atendendo vai me entender. Né? Porque daqui a pouco senta a Daniele, daqui a pouco senta o Paulão, senta o Serginho. São pessoas totalmente diferentes, né? Cada uma vai me ouvir de uma forma, concorda? Totalmente diferente. Eu vou dizer uma coisa. Advogado é que nem médico, né? Sim. A gente vai quando tá com algum perrengue. É fato. Né? É difícil a gente fazer, eu vou fazer uma saúde preventiva. A gente vai quando o perrengue bate da nossa porta, é fato. Advogado também é assim, Dani. Então, assim, todo dia a gente recepciona problemas. Todos os dias a gente recepciona isso. Mas cada um tem um problema pontual e particular e cada um vai ter uma vida, uma história por trás daquilo. Então, acho que a diferença é isso. Perfeito. Bom, agora são 13h40, esse é o Cafezinho Missioneiro com apoio de Corsã, Grins Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. E agora também Sicredi, porque não é só dinheiro, é entender como cuidar. Estamos ao vivo pela Rádio Novos Horizontes, também no YouTube, Facebook e Instagram. E depois do intervalo tem mais Carla Lopes Frank aqui conosco, mostrando que o direito pode ser muito mais inovador do que tu imagina. Então fica com a gente. Cafezinho Missioneiro, volta já! Novos Horizontes FM. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grings Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grings Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. De saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h42, a gente segue junto aqui no Cafezinho Missioneiro, direto da Rádio Novos Horizontes, e também ao vivo pelo YouTube, Facebook e Instagram da rádio. Sempre com apoio de Corsã, Sicredi, Grins Café Corporativo. Hoje a gente está recebendo a advogada Carla Lopes Frank, CEO do escritório Frank Lemes, que está inovando no mercado com atuação digital, curso online e muito mais. A gente segue aqui nesse papo agora. Carla, vamos falar um pouquinho de futuro, né? O que as coisas, tem muita coisa acontecendo, a gente já falou um pouquinho de IA, né? Mas tem outras tendências, outras coisas que estão acontecendo e que estão levando o direito para, né, para outra fase, assim, eu diria. O que tu acredita? Como que tu espera encontrar a advocacia? O que tu vai dizer para Carla para daqui 10 anos, né? Qual a expectativa que tu tem para o futuro do direito daqui a um tempo, assim? Como que tu imagina que as coisas vão estar? Dani, que exercício legal de olhar assim, né, pra uma passagem de tempo grande, né? Tu sabes que daqui uns dias eu completo 50. E emblemático, emblemático, né? Meio século, gente, meu Deus do céu. E como é legal tu fazer esse exercício de olhar para a construção, para o passar do tempo e para as coisas que tu projeta para o futuro, né?
A advocacia, e eu falo muito sobre isso, e vou repetir isso mais uma vez, ela está muito mais democrática. E que bom que nós temos essa possibilidade. Nós temos uma construção muito grande para fazer ainda, né? Com esse olhar da advocacia, um olhar muito diferenciado. Um olhar para uma advocacia que se modifica dia a dia, com inteligência artificial, com processos eletrônicos, né? Com a construção que tu precisa fazer de não entender só do jurídico, para além do jurídico. Nós precisamos abrir uma frente, precisamos conversar sobre o marketing jurídico. Hoje nós temos o provimento 205, que já nos dá aí uma abertura muito grande. Mas a gente precisa ainda ter um olhar menos conservador para isso tudo. A gente precisa, não tem mais alternativa. Então a gente precisa fazer várias construções, rever muitas questões de estatuto, né? Precisamos ter uma abertura e uma fala maior para a gente conversar sobre gestão, para a gente entender de liderança, para que a gente compreenda que a nossa advocacia é empresarial também, ela é uma empresa. E que para ter crescimento a gente vai ter que ter essas discussões, né? Então, é uma caminhada aí pela frente e eu tenho certeza que a gente vai fazer essa construção. Eu sempre digo, inclusive para os meus alunos lá do curso de bancário e de superendividamento, que a gente precisa fazer as construções, né? Tem vários enfrentamentos que a gente precisa vencer e precisa fazê-los. O nosso atuar é para isso, é justamente voltado a isso. Então, a gente precisa abrir frente para essas discussões, sim, dentro da advocacia, porque democratiza mais e porque nos torna mais fortes ainda. Esse olhar empreendedor para a advocacia é muito legal, é muito bacana. Sim. E a gente precisa, então, ser menos conservador para que a gente consiga aí fazer essa construção, essa discussão, para que lá na frente a classe esteja ainda mais fortalecida, com toda a tecnologia, com toda a inteligência artificial, que sim, é um caminho sem volta, gente. Sim. A gente precisa se adaptar a elas, não tem jeito. Perfeito. Aí tu falaste agora de alguns enfrentamentos, enfim, todo empreendedor enfrenta muitos desafios, principalmente no início, né? Tu falaste ali dos 3 primeiros anos, que de fato são difíceis para todo empreendedor, mas empreender no interior tem suas particularidades, né? Porque a gente está muito longe de muita coisa, né? Claro, como nós falávamos antes, temos o aeroporto que nos aproxima, né, com mais facilidade dos grandes centros, mas ainda assim é interior. Quais que são os principais desafios que os escritórios do interior enfrentam, né, nesse empreender aí e dessa questão jurídica comercial? Isso. Nós estamos já com uma situação muito mais confortável, né, Sim. Dani? Porque o digital abriu frente de trabalho para o pessoal do interior, sem sombra de dúvidas. Tu trabalha em condição de igualdade com qualquer capital. Hoje, a gente atende o Brasil todo, né? Porque o digital nos possibilitou a isso. Então, o digital encurtou distâncias, Perfeito. Né? Isso é muito positivo. É extremamente positivo. Agora, tu tem que ter um olhar mais atento para o mercado, né? Você precisa ter esse olhar. Hoje, a advocacia, em geral, trabalha com muitas áreas de especialidade, né? E é legal, é bacana, porque direito é muito amplo, né, gente? Então, quando tu te especializa em alguma coisa, te coloca numa situação muito mais confortável para o mercado. Mas o mercado é cíclico, então tu tem que ir acompanhando a evolução do mercado, né? Eu já te contei que a gente trabalha com direito bancário, com direito consumidor, e a gente está abrindo novas frentes de trabalho agora para o direito previdenciário e para o direito da saúde. Direito da saúde é uma coisa, assim, fantástica e que vai estar em alta para os próximos anos, né? Então, a gente já está ligado nesse mercado, já estamos buscando qualificação, montando estrutura para atendimento, né? Uma estrutura bem qualificada para atender de forma muito legal os nossos clientes. Mas, para além disso, é aquilo que a gente falou. Tu tem que entender que a advocacia, a depender do patamar que tu quer chegar, tu vai precisar te especializar para isso. Eu te diria que nos últimos 3 anos,
eu absorvi tanto conhecimento nessa área de gestão, liderança, recursos, área comercial, área de vendas. Isso é algo assim que tu precisa fazer, que o advogado precisa fazer. O aeroporto aqui, eu sou uma das pessoas, eu acho que mais felizes, assim, que eu digo, gente, o aeroporto abriu um mundo de possibilidades pra gente. Porque os cursos normalmente acontecem em São Paulo, né, Dani? São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre também. Então, ter o aeroporto nos ajuda por demais nisso tudo. Porque obviamente que tu tem qualificação de forma digital, tu tem aulas no digital e tudo mais. Mas é claro que quando tu consegue presencialmente com pessoas que te trazem ali um absurdo na área de vendas, de gestão de pessoas, de cultura. No ano passado eu fiz uma imersão que eu ouvi a Marcela Zaiden, a Cultura em Foco. Ela tem toda uma empresa voltada para o desenvolvimento de cultura dentro das empresas. Que demais. Cara, é fantástico, porque aquilo abre, assim, amplia a tua visão de mundo, a tua visão das coisas. Denner Lipscher, da V4 Company, fantástico, um baita aprendizado com ele, assim. Então, quando tu tem essas possibilidades de buscar esses cursos, essas imersões, te dá um salto muito grande, assim, sabe? Mentalmente mesmo, assim. Pra você não ficar, assim, fechado na caixinha do jurídico, digamos assim. A mente que se expande nunca volta pro mesmo lugar. Não volta, exatamente. Graças a Deus. E aí eu quero fazer agora, aproveitando teus ganchos, eu quero fazer 2 perguntas em uma, assim. Primeiro, tu falaste das oportunidades de direito previdenciário e direito de saúde. Posso estar errada, mas eu acho que tem também uma grande oportunidade dentro da questão da internet, né? Então, a gente tem pouca... A internet é uma terra sem lei ainda, né, Carla? Eu acho que aí onde não tem nada, tem muito a ser feito. Então, é uma oportunidade também. E tu falaste também de cultura, tá? Como que tu faz cada vez que tu vai fazer alguma coisa nova dentro da tua empresa, né? Como que tu faz para chamar a tua equipe e vender isso primeiro para a tua equipe, para que a coisa engaje, então vá para o mercado com sucesso? Show, ótimo. E olha, isso está em construção também, viu, Dani? eu digo assim que várias coisas estão em construção na minha cabeça. Nos últimos 5 anos, eu passei a olhar o mundo de uma forma muito diferente. Muito diferente. E a pandemia, eu acho que tirou a nossa zona de conforto por uma porrada de coisas, sabe? Então, assim, essa questão da cultura... Nossa, isso é tão importante, gente. É muito importante. Eu acho que é uma das coisas mais importantes dentro de uma empresa, né? Do teu time entender o porquê que existe o escritório. Qual é a finalidade dele. Como é que a gente quer chegar no nosso cliente e como é que a gente quer que o nosso cliente nos veja. De que forma a gente quer que isso aconteça. Então, esse olhar muito humanizado para a coisa, sabe? De você entender que as pessoas estão ali porque elas te trouxeram um problema, né? Alguns problemas, você vai dar solução para eles. Tudo tu não consegue dar solução. É impossível. Infelizmente. Mas a gente não dá conta de tudo, né? Por várias questões. Mas aí, como é que tu faz para trabalhar isso com o teu cliente? Que olhar que tu tem que ter para isso? Então, assim, a gente tem reuniões semanais, né? Que a gente sempre tá aprimorando, cada um no seu setor. Eu digo, a gente tem vários setores dentro do escritório. Eu sempre digo que cada um dentro do seu setor faz um pouquinho para o crescimento de todo mundo, né? O setor comercial, ele tem a sua função ali e o operacional só vai funcionar se o setor comercial funcionar, né? E vice-versa. O administrativo financeiro, meu Deus do céu, eu não viveria sem, porque ele nos dá a base, o suporte para que o resto possa crescer.
né? Então, cada parte, cada estrutura do teu escritório precisa entender o porquê, qual a razão maior daquilo tudo existir. A nossa razão maior hoje é o nosso cliente. É o nosso cliente. Então, eu digo assim, e eu falo muito com os meus sócios, né, os meus 2 sócios, do quanto a gente precisa ter esse olhar de entendimento, de entender de gente. Não só de entender das dores dos nossos clientes e de como vamos atendê-lo e de como vamos lidar com as situações todas, mas entender também do nosso time. Para que a gente tenha uma estrutura legal, para que eles se sintam bem de estar lá e de estar conosco, né? Para que eles vejam que aquilo é um lugar de crescimento para eles também. Sim. Sabe que é muito legal te ouvir falando e, assim, já ouvi isso de outros empreendedores que sentaram aqui, que é o despertar da cultura dentro da organizacional, né, na empresa. Porque a gente vê diversos empreendedores e o empreendedor, quando tem uma equipe grande, ele tem aquele receio de que alguém vai estar fazendo algo que não é de acordo com o que ele gostaria ou com o que a empresa preza, enfim. E acaba se munindo de outras coisas para garantir que aquele processo aconteça, quando na verdade a cultura ela é a solução de fato para tu garantir que as coisas aconteçam independente de câmera, independente de horário, independente de qualquer coisa, né, Carla? Sem sombra de dúvidas. Nossa, isso é fundamental. Mas assim, quem trabalha na área jurídica tem uma dificuldade de ter esse olhar mais atento para essa questão da cultura e para mais um monte de coisa, né, Dani? A gente tem que se desconstruir todos os dias aí pra gente poder entender o que vai fazer o teu negócio crescer e de que forma e de que olhar você vai ter que ter ali pro teu negócio. Mas, sem sombra de dúvidas, sabes que no início eu tinha uma dificuldade medonha de delegar. Me conta disso. Isso foi um perrengue, minha querida. Isso foi um perrengue. Até você entender que você precisa dele. Onde eu preciso estar? Qual é a frente que eu tenho que estar? Né? Eu preciso confiar no meu time, na minha equipe. Hoje eu brinco, às vezes eu vou atender um cliente, ele me diz assim, não, mas eu quero ser atendido por ti. Eu não quero conversar com a doutora, eu quero que você me atenda. E aí eu brinco com eles e digo assim, a doutora vai nos acompanhar porque ela é muito melhor que eu. Ela vai trabalhar no teu processo de forma muitíssimo melhor do que eu poderia te atender. Perfeito. E então eu tento trabalhar com eles tudo isso, sabe? Essa questão de delegar, ela é algo muito particular. Eu acho que para quem atua no jurídico, isso é bem difícil mesmo. Mas aí a questão da cultura, claro, e a questão da organização, né? Isso você gestão, tem, como tu falaste, gestão, né? Tem uma série de procedimentos operacionais ali que você já tem um norte, que você, né, já entende de como seguir e tudo mais. Porque a cultura começa também na contratação, né? Um processo seletivo bem feito. Assim, dentro do que eu tenho de conhecimento de empreendedorismo, né? E foram 13 anos de gestão de equipes. Então, assim, muitas contratações. E eu lembro muito, assim, que a gente falava muito. A gente leva 5 horas para contratar e 5 minutos para desligar. Isso era uma coisa muito clara, assim, para dentro da empresa. E a empresa que eu trabalhava tinha uma cultura muito forte. Então, eram todos muito engajados, muito comprometidos. Todo mundo sabia o que tinha que ser feito. E foi ali que foi o meu despertar de cultura e que eu consegui trazer para outros lugares também. E é isso. Começa na contratação, né, pra seguir acontecendo do jeito que a gente quer, né? Exato. Mas tu falaste dos clientes, e agora eu quero entender um pouquinho dessa parte, porque assim, quando a gente passa, então, perpassa a porta da empresa, né, a ideia é que os clientes nos acompanhem o máximo de tempo possível, né, dentro da necessidade deles. Mas como que tu faz hoje, como que a tua empresa faz para transformar os clientes em parceiros de longo prazo? A experiência do cliente. A experiência do cliente. Eu digo sempre, Dani, nós não trabalhamos com resultados, né? A gente nem pode se posicionar dessa forma. Nós não vendemos resultados, nós nem prometemos e não poderíamos, e seríamos desonestos se fizéssemos isso, né? Evidentemente que o cliente sente
a verdade daquilo que ele vivencia e que ele experiencia, né? Nós temos muitos clientes que estão conosco, assim, há mais de 10 anos, né? Clientes que a gente acompanhou, assim, em circunstâncias processuais terríveis. Nem sempre tu consegue entregar aquilo que o cliente espera de ti. Mas, se tu faz isso com transparência, se tu faz isso de forma humanizada, se tu faz isso de forma ética, o cliente sente. E assim, eu sempre digo que a gente transpira pelos poros aquilo que a gente quer passar, seja verdade ou não. Então, assim, isso a gente tem muito forte também. E faz parte da nossa cultura, sabe? Eu sempre digo, isso precisa fazer parte da nossa cultura. De você ter fazer com que o cliente tenha a melhor experiência contigo, sem que isso esteja vinculado com o resultado da ação que ele está buscando. Perfeito. Entende? A gente precisa ter essa clareza. Para quem está iniciando, o advogado quando está iniciando tem muita dificuldade de ter essa clareza e a gente precisa. Porque quando você oferece uma boa experiência para aquele cliente, mesmo que o resultado não seja aquele que ele espera, ele vai ficar contigo. Ele vai estar na tua carteira. Porque ele confia no atendimento que tu faz, ele confia naquilo que tu passa, na verdade que tu passa. Né? Isso é importantíssimo. Por isso que eu digo, o maior ativo que existe no mercado hoje é a gente entender de gente. São as pessoas. Não tem jeito. Carla, foi muito rápida essa nossa conversa. Eu queria mais uns 3 cafezinhos pra gente continuar conversando. Agora já são 14 horas e eu quero te agradecer muito por compartilhar a tua história aqui com a gente, né? E mostrar que a advocacia pode ser muito, muito mais do que um estereótipo tradicional. É gestão, é inovação e é coragem, principalmente, de empreender. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela tua companhia. Esse foi o Cafezinho com apoio de Corsã, Grings Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. E Sicredi não é só dinheiro, é entender como cuidar. Lembrando que os programas ficam disponíveis no YouTube e Spotify da Rádio Novos Horizontes e dá para te maratonar a hora que tu quiser. E se tu quiser continuar esse papo comigo, me encontra lá no Instagram, @eudaneschneider25. Amanhã tem mais cafezinho, porque cada conversa é uma xícara de inspiração. Um beijo grande e até lá.